evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Não é hora de jejuar. Comentário ao Evangelho. Esse comentário que nós estamos hoje fazendo é praticamente um estudo bíblico, então requer de nós uma atenção especial. Vamos falar sobre o jejum e é importante que a gente entenda que essa perspectiva que nós abordaremos é a perspectiva bíblica sobre o jejum. Claro que depois a doutrina da igreja, no catecismo da igreja católica, tem um outro olhar sobre o jejum, mais voltado para a ascese, para a penitência cristã, para a prática dos exercícios espirituais. Mas vamos ficar aqui então, nesse primeiro momento, com o sentido bíblico do jejum. Em primeiro lugar, o jejum era uma prática recorrente na piedade judaica. Então, entre os judeus, durante séculos, o jejum era uma prática muito frequente. Além do jejum prescrito pela lei, então a lei trazia obrigação de jejuar. Quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, foram introduzidas outras 4 ocasiões para jejuar. Então, além daquelas que já estavam prescritas, houve adicionaram mais 4 ocasiões para que os judeus jejuassem. Havia também a prática do jejum pela própria iniciativa. Então, além de jejuarem todas essas vezes, havia aqueles ainda que jejuavam mais por iniciativa própria. O fariseu da parábola contada por Jesus declara que jejua 2 vezes por semana. Então, em Lucas 18 tem esse relato. Os cristãos convertidos do judaísmo trouxeram consigo essa prática e quiseram impô-la aos membros da comunidade. Então, aqui é preciso entender. Quando os cristãos o número dos cristãos começaram a crescer, muitos que se tornaram cristãos eram judeus que se tornaram cristãos, e assim eles traziam toda a herança, toda a religiosidade judaica para o seio da comunidade cristã. O jejum é um exemplo disso. Então, essa prática tão forte do jejum na comunidade, no povo judeu, foi trazido para dentro do cristianismo como algo que foi entrando para a vida cristã. E daí, então, começou a surgir um conflito. Qual conflito? Muitos achavam que o jejum não precisava ser tão forte assim, não precisava ser tão valorizado assim. Achavam ok fazer jejum, mas não achavam que deveria ter todo esse rigor com o jejum. Por quê? Porque Jesus se mostrou muito livre em relação à tradição judaica. De fato, né? Jesus ele comia sem lavar as mãos, no sentido da ablução ritual, né? Claro que havia higiene, mas esse rito de lavar as mãos não era tão... Jesus não adotou isso. Os costumes, né, em relação às práticas de piedade que vinham da tradição, muitas delas Jesus era livre, Jesus não adotou com tanta ênfase assim, né? Então, a tradição, de certa maneira, Jesus tinha uma certa liberdade em relação à tradição, e Jesus ensinou isso aos discípulos, né? Ele fala: olha, o que é impuro? O que é impuro não é o que vem de fora, não são os alimentos, não é a falta de lavar a mão, mas é o que nós trazemos dentro do interior. Então, Jesus ensinava isso, e até o próprio sábado, Jesus muitas vezes fala: olha, é melhor você salvar uma vida, é melhor você fazer o bem no sábado, do que você deixar de fazer, porque tem uma proibição que diz que você não deve fazer. Então, Jesus era muito livre em relação a essas práticas.
de onde a necessidade de explicar a prática do jejum por parte da comunidade cristã? Então, como então o jejum entra para a comunidade cristã? Ele entra justamente por causa dessa influência do judaísmo, dos judeus que se tornaram cristãos. O caminho consistiu em distinguir entre o tempo em que se tinha Jesus consigo fisicamente e o tempo posterior à sua morte. Então, para sanar o conflito, eles começaram a pensar em uma forma de aceitar o jejum na comunidade cristã. Então, houve essa perspectiva. Então, eles falaram, olha, então vamos pensar assim. E é isso que está escrito mais ou menos no Evangelho, né? Enquanto o noivo está presente, não precisa jejuar, porque o noivo está presente. Aqui a imagem que tem também é muito ligada à tradição dos antigos, do judaísmo. Como assim? Veja bem, quando uma pessoa era convidada para um banquete de casamento, não era assim que nem nós, né? Que passa o WhatsApp, que manda uma mensagem, ok, né? Não, era todo um contexto para uma festa. As festas duravam dias, né? Então as pessoas elas se preparavam com antecedência para ir a essas festas, né? E algumas delas, até mesmo, quando chegava o dia da festa, sabia que não deveria comer muito, porque haveria um banquete. Então não tem sentido a pessoa ir para o banquete com a barriga cheia. Então elas faziam esse ato de se privar dos alimentos para poder se banquetear depois e se alegar com a festa de casamento, portanto, com o noivo. Então, a ideia nasce daí. O noivo está presente, ou seja, o banquete está acontecendo. Então, você não vai jejuar enquanto o banquete está acontecendo. Você tem que comer enquanto o banquete está acontecendo. Quando o noivo não estava, ou seja, quando você foi convidado e você estava se preparando, aí sim você jejua, porque depois você vai esperar o tempo e depois você vai ao banquete e vai comer, o jejum vai acabar. Então era um pouco essa a primeira ideia, né? Eles falaram, bom, então vamos tentar valorizar o jejum dessa maneira, né? Ou seja, o jejum não é necessário, porque o noivo está presente, mas ele será tirado e então jejuarão. No entanto, essa distinção é problemática, pois a fé na ressurreição criava a consciência de terem sempre Jesus consigo, como ele mesmo havia prometido. Alguém fala assim, né? Olha, mas como assim Jesus não está presente? Mesmo quando não vejo com os meus olhos, ele está presente. Então ele está sempre presente. Então essa argumentação de que um dia ele será tirado e então jejuarão é problemática, porque Jesus está sempre presente. Então ele não foi tirado. Ele não está visível aos nossos olhos, mas ele continua conosco. Por outro lado, ele vier inaugurar um tempo novo, marcado pela alegria e pela certeza da salvação. Portanto, não havia por que ficar triste e se entregar às práticas penitenciais. Então aqui é um outro argumento que aborda a questão penitencial, né? Então vamos fazer jejum simplesmente para penitência. Mas daí a comunidade cristã foi pensando o seguinte, não, mas como assim, né? Não tem necessidade de penitência, porque não devemos ficar tristes, não devemos se entregar a práticas que roubem a alegria de festejar. Então, o jejum, né, ele ficava altamente relativizado. Repito, isso aqui é uma concepção bíblica que tem a ver com a formação do texto bíblico, uma explicação por que no texto bíblico aparece essa expressão desse evangelho de hoje. Claro que depois a prática cristã, ao passar do tempo, foi redefinindo o modo como os cristãos deveriam jejuar. Isso aqui é o primeiro momento como os cristãos estavam resolvendo a questão do jejum. Depois, com o passar do tempo, a igreja foi tendo novas posições em relação ao jejum, que é como nós temos hoje, que penitência não é sinal de tristeza, então você jejua com uma finalidade, né? E nós já abordamos diversas vezes isso. O jejum ele educa, ele nos faz ser solidários, ele nos faz ter um olhar sobre nossos próprios apetites, etc. Então, o foco da vida cristã deveria incidir sobre a prática da caridade. Então, nesse contexto, se a penitência não é tão necessária, o jejum também não seria tão necessário, então a comunidade deveria se
esmerar, se empenhar, não em fazer práticas penitenciais, mas, sobretudo, a prática da caridade. Esta, sim, era importante, com toda certeza agradável a Deus. E essa ideia é fundamentada amplamente na Bíblia, né? O próprio Antigo Testamento fala: de nada adianta o jejum que me ofereceis, o culto que me ofereceis, porque é da boca para fora, é vazio. Então, vários textos bíblicos falam desse jejum vazio, desse jejum sem caridade, né? E o jejum, então, como ficaria? Só agrada a Deus quando se torna capaz de ordenar as paixões do coração do discípulo e torná-lo sensível ao irmão, que é, no final de contas, o que a comunidade cristã foi estabelecendo em relação ao jejum, né? Ele é muito mais que uma penitência, ele é algo que faz com que a gente reorganize o nosso interior, as paixões do coração, os nossos apetites, e nos abre a ser mais solidário, mais sensível com os irmãos. Frase da nossa oração: Senhor Jesus, ensina-me a praticar o jejum, que me leva a ter mais sensibilidade com meus irmãos e irmãs necessitados. Agora você pode repetir essa frase e transformá-la em tua oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.